Agora nós vamos finalizar, então, com a última história do dia, uma história super bacana de uma pessoa linda que eu conheci o ano passado, num evento da Vital Voices. A gente foi selecionado o ano passado para participar do programa de Fellows, e foi lá que eu conheci a Maria Tereza Leal. Para nós, ela é a TT, posso falar que é a TT? A TT, que é uma pessoa sensacional, tem um projeto maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, e vai contar um pouco da história dela para a gente. Vem cá, TT. Seu pitch aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, querida. O Carioca dá 2 beijos. Eu me atrapalho. Carioca dá 2 beijos. Então, primeiro de tudo, é uma alegria, um prazer estar aqui, né, com tantas mulheres incríveis. Tenho certeza que cada uma de vocês tem uma história bacana para contar, né, da vida pessoal, da vida profissional. E, na verdade, a minha história começa, eu era bastante menina, não é, a Camila contou uma história, um caminho dela é super formal, né, de empresa e tal. Eu, com 21 anos, comecei um trabalho, né, na Rocinha, e eu fiz o que não era para fazer, né? Assim, meus amigos, minha família, todo mundo ficou sem entender e, na realidade, achando que eu estava mesmo era maluca. Porque, nessa época, em 1981, né, as favelas no Rio de Janeiro sequer existiam nos mapas. No mapa da cidade do Rio de Janeiro não tinha nenhuma das favelas. Não tinha Rocinha com mais de 100 mil habitantes, não tinha Mangueira, não tinha nenhuma favela. Então, eram simplesmente espaços totalmente desconsiderados. E eu, que fiz arte-educação, né, naquela época eu já tinha feito arte-educação, estava fazendo sociologia, e sempre gostei muito de educação popular, e sempre acreditei que a arte-educação é um processo de conscientização. Decidi iniciar um trabalho que eu não tinha a menor ideia do que poderia vir a ser. E assim foi que eu cheguei na Rocinha, com a empregada de uma amiga minha, para conhecer as pessoas, conhecer o lugar, saber dos interesses das pessoas. Eu não tinha a menor vontade de inventar alguma ideia mirabolante, eu tinha vontade de ver, ouvir, e, a partir do potencial local, construir alguma coisa junto, conjuntamente, coletivamente. E meu primeiro trabalho, né, quer dizer, comecei voluntariamente, né, indo lá todo sábado. Naquela época eu estava fazendo faculdade, dava aula de arte para criança, e me dei conta que a grande parte das mulheres, naquela época todas as mulheres eram do Nordeste, e especialmente do Ceará. Portanto, a Rocinha tem uma vocação natural para o trabalho artesanal, né, têxtil. E foi então que nós começamos muito informalmente aquela velha história que quem já começou um grupo popular de produção já passou, né? Que é uma batalha, né? Porque infelizmente não existe apoio nesse país, né? Não existe investimento. Se investimento, né, assim, financiamento para o setor privado já é uma coisa complicada, né? Imagina falar de financiamento, investimento numa área popular para uma cooperativa de trabalho, né? Então, era uma coisa muito difícil. E isso, lembrando que eu comecei o meu trabalho no início dos anos 80, e eu querendo falar de negócio com o terceiro setor. O terceiro setor olhava para mim e falava assim: que isso? O mercado é um monstro que come criancinha. Só faltava falar isso. Porque as pessoas dividiam, assim, o setor formal era de um lado e o setor informal do outro lado. Não havia possibilidade de conexão. Hoje a gente vê que é o ambiente começa a ficar bastante diferente. Hoje, inclusive, já tem o que se chama de negócios sociais, né? Então, eu começo a fazer a ponte. Porque, no meu entender, já nos anos 80, as pessoas da Copa Rock, ela precisava fazer negócio, né? Não adiantava melhorar a qualidade, fazer uma gestão transparente, participativa, se as mulheres não vendiam o que elas produziam. E, para vender, tem que fazer negócio. Além de trabalhar internamente a cooperativa, para ela ter noção de eficiência, prazo, qualidade, a cooperativa também precisa se colocar no mercado. Ela precisa ter mercado não só local, nacional, como internacional. E isso, nos anos 80, as pessoas olhavam para mim achando que eu estava falando uma coisa completamente louca. Hoje, não mais, felizmente. Hoje as pessoas estão olhando para essa direção. Mas, infelizmente, ainda vivemos uma situação de muita dificuldade pela falta
pela questão financeira, né? Então, assim, voltando para lá para os anos 80, né, a gente viveu situações bastante difíceis, vocês podem imaginar, né? Desde trabalhar, todo o começo do trabalho foi com retalho, a gente não tinha dinheiro nem para comprar matéria-prima, mas naquela época nem era esse o caso, porque a história da Copa Roca, na verdade, começa com minha primeira atividade na Rocinha foi uma oficina de reciclagem para as crianças, porque as mulheres descobriram que eu dava aula de arte para crianças, porque todo sábado eu visitava as mulheres, estava fazendo meu networking. E aí eu perguntava, de onde você veio? Puxa, porque todas elas tinham alguma coisa em casa que enfeitavam a casa. Puxa, que legal isso que você fez. Onde você aprendeu? Eu aprendi na cidade que eu nasci. É? Onde foi? Foi no Ceará, não sei onde. Aí ela começava a contar a história dela. Gente, o rosto dela começava a iluminar, porque ela começava a falar do lugar que ela veio, do lugar da mãe, da tia. E aí eu comecei a me dar conta que esse fazer tem uma relação com a cultura, com a identidade de cada uma das mulheres. É um fazer muito especial e um fazer que, infelizmente, está sendo perdido, né? Então, assim, a gente começou trabalhando com essas mulheres. E até que um dia, eu comecei visitando essas mulheres, até que um dia uma delas virou o jogo, falou assim, e você, de onde você é? Eu sou do Rio de Janeiro. E o que você faz? Eu dou aula de arte para criança. Então dá aula para os nossos filhos. Então, minha primeira atividade na Rocinha foi uma oficina de reciclagem para criança. E tentando diversificar o material para trabalhar com as crianças, eu cheguei num fabricante de tecido, que me deu um mostruário. Quando eu cheguei com esse mostruário de tecido, as mulheres que eu visitava todo sábado falaram, puxa, não dá isso para as crianças, dá isso para a gente fazer o trabalho que a gente gosta de fazer. E daí foi a semente da Copa Roca. Não fui eu que inventei, ninguém inventou. Já existia esse conhecimento e esse fazer, só que de maneira desorganizada. Portanto, né, nada... Estava disperso. O que a gente fez foi aglutinar, agrupar as mulheres, criar um método, uma organização para o trabalho avançar. E os desafios foram muitos, desde um grupo popular até entrar em 1994, a gente fez o primeiro evento de moda. A moda é um universo de oportunidades. Até a gente, no início dos anos 2000, do ano 2000, começar a fazer as conexões com os designers, os estilistas, os artistas, para fazer as 3 edições que nós fizemos da exposição Retalhar, e com isso fazer as conexões. Aí sim começamos a fazer a conexão com o mercado e começamos a ter as ordens de produção, e a cooperativa cresceu, se tornou sustentável, né? Mas isso foi no ano 2000. De 2000 a 2010, nós trabalhamos nesse sistema de produção de mercado, onde a cooperativa pegava os pedidos, né? E foi muito interessante esse período, porque foi o período que a gente aprendeu a fazer a conexão entre o processo artesanal e o processo industrial. Porque uma cooperativa, um empreendimento artesanal, ele precisa ter escala. Ele precisa ter escala para ele ter fôlego. E como é que você vai conseguir ter escala? Juntando o artesanal ao industrial. Então, foi muito importante vivenciar esses 10 anos para ter esse aprendizado de produção em escala, mas também a gente percebia que a gente precisava dar um passo para frente, porque a gente estava... a gente tem uma expertise muito grande, são muitos anos trabalhando com processo artesanal têxtil, então essa expertise... Assim, esse casaquinho Copa Roca, meu colar é Copa Roca. A gente tem uma expertise muito grande e a gente precisava dar um passo à frente, porque a gente já estava com condição de ter o produto, levar o produto da Copa Roca para o mercado. Então, em 2010, a Copa Roca dá esse passo, lança o seu produto numa feira de moda do Rio de Janeiro, o Fashion Business, no Fashion Mall, no Fashion Rio. Bom, aí a gente entra numa armadilha aí meio complicada, porque, enfim, uma instituição parceira não paga a Copa Roca não tem dinheiro para pagar quem montou a feira, costureira, boa... Enfim, olha, o caminho não é uma linha reta. E é isso que a Camila falou.
a gente tem que, às vezes, dar 2 passos para trás. Dói dar 2 passos para trás. Dói. Mas você tem que aceitar, entendeu? Aceitar. Tem que ver tudo desmoronar, que foi o que aconteceu. Em 2010, desmoronou tudo. Tudo depois dessa feira. Antes dessa feira, a gente estava trabalhando para a Lacoste, nós chegamos a envolver 140 mulheres trabalhando. Depois a gente fez um trabalho maravilhoso com o Christian Lacroix, que virou uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A Copa Roca estava em velocidade cruzeiro, era maravilhoso. Estava assim, sabe, era... Eu tinha para mim, puxa, a gente chegou perto do lugar que a gente estava trabalhando, dos nossos sonhos, né? Precisa só dar um passo para frente. E tomamos essa puxada de tapete, que são essas coisas das disputas políticas das instituições brasileiras. Você cai numa malha e quando você vê, sabe, é que nem mosquito quando cai na teia da aranha, você é engolido, né? E eu tive que aceitar a Copa Roca, ver a Copa Roca virar poeira, né, na minha frente. Ainda bem que eu faço muita yoga, eu amo fazer yoga. Então eu respirei e falei, tá bom, já entendi. Vou ter que deixar virar poeira e aceitar o que vai virar, né? Assim, não é o fênix que vem das trevas, das cinzas, das trevas não, treva não, luz, da cinza, né? Então, é isso que aconteceu, virou poeira mas nesse processo de aceitar, ver desmoronar, todo dia eu acordava, eu tinha uma agenda, tracei um plano que eu ia... Como eu articulei naquele período, eu fui atrás de todos os contatos. Eu sempre fui de ficar lá no meu canto, trabalhando, fazendo o meu trabalho. E aí eu entendi que eu tinha que sair do trabalho da execução, né, propriamente dita, da produção, do processo de produção, e partir para uma coisa que a Copa Roca tem muitas conexões, para trazer os nossos aliados, para a gente ganhar fôlego e sair daquele pântano, que aquilo foi um pântano. E aí foi nessas articulações que então a gente saiu, brincava falando que a gente saiu direto das trevas para o céu. Que eu consegui, com as articulações, um espaço no Fashion Mall, e a Copa Roca, com apoio do Sebrae e da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, abriu uma loja, né, onde nós vendemos os produtos de 2012 até 2014. Né? Só que chegou 2014, o Fashion Mall me ligou e falou, TT, né, é a tal história, a vida não é uma linha reta. TT, olha, o Fashion Mall fechou um contrato com uma empresa gigante de São Paulo para fazer um salão de festas para criança. E estamos fechando 5 lojas. E uma das lojas que está no meio do caminho é a loja da Copa Roca. E aí eu tive de novo que respirar fundo, gente, ver de novo aquela estrutura toda desmontada. A gente estava vendendo super bem o vestuário da Copa Roca, né? Depois a gente fez todo um trabalho para aferir, né, qual era o tipo de produto, se era acessório, se era decoração, se era vestuário. O vestuário da Copa Roca estava numa curva de crescimento incrível, né? A gente estava indo super bem, mas, de novo, a gente precisou dar 2 passos para trás e, de novo, respirar fundo e ver o que é, por onde a gente vai. E, pela primeira vez, até por conta das articulações com a Vital Voices e do programa que eu participei, que eu tive uma consultora, né, uma coach assim, do Bank of America, e depois conheci a Ana nesse programa que chama Grow em inglês é crescer, e eu comecei a perceber que eu precisava, quer dizer, já vinham me falando, desde que a gente virou cinza, que precisava de um plano de negócios. Mas quem não tem dinheiro para pagar plano de negócio? Como vai ser essa história de plano de negócio? Não tem, gente, se não tem dinheiro, a gente tem que fazer. Aí eu entrei no Vital Voices, no tal do Grow, né, porque a minha mentora lá do Bank of America já tinha me falado, você precisa de um plano de negócios, você precisa desenhar o que a Copa Roca vai virar. Isso, a gente naquela época ainda tinha loja, mas tem que fazer uma curva de expansão. Então, você tem que prospectar a expansão. E, para isso, você precisa de um plano de negócios. Não tinha dinheiro. Me inscrevi no programa, fomos selecionadas, eu e a Ana, as 2 brasileiras, e fizemos o plano de negócios. O plano de negócios do Grow, ele está feito, mas ele precisa agora de uma prospecção financeira. Eu não sei fazer prospecção financeira, né? Então, agora eu estou articulando para fazer a prospecção financeira, né? Bom, nesse meio do caminho, 2 semanas atrás, eu recebi um outro telefonema do Fashion Mall.
vocês verem como é a vida, né? Fashion Mall. Agora dizendo que quer que a Copa Roca volte para lá, né? Bom, a gente não tem dinheiro, gente. Eu trabalhei quase um ano para conseguir levantar dinheiro para fazer uma loja. Uma loja custa muito dinheiro. Você não pode simplesmente botar um balcão no Fashion Mall e botar a plaquinha da Copa Roca lá na frente, entendeu? É uma grana fazer uma loja. Bom, então, dessa vez, vocês vão dar para a gente esse quiosque, porque agora querem dar o quiosque. Então, vocês querem tanto que a Copa Roca venha para cá, então agora vocês, ou tem que vocês fazerem o quiosque para a Copa Roca, ou vocês têm que nos ajudar na articulação de parceiros para realizar esse quiosque, né? Mas, enfim, estamos, então, nessa articulação para fazer a prospecção financeira do plano de negócios, porque a Copa Roca quer lançar a comercialização eletrônica dos seus produtos, né? Porque qual é a missão da Copa Roca, gente? Gerar oportunidades para as mulheres trabalharem nas suas residências, de maneira que elas possam complementar o orçamento das suas famílias, sem se ausentarem das atividades domésticas e do cuidado dos filhos. E por que eu procuro obcecadamente mercado e oportunidades de expansão? Porque quanto maior for essa oportunidade, a gente vai ter capacidade de envolver cada vez mais um número maior de mulheres numa comunidade como a Rocinha, que tem 180 mil mulheres. Quer dizer, 180 mil pessoas. Na época da Lacoste, a Copa Roca tinha, em média, 90 mulheres. A gente precisou aumentar o número de mulheres para conseguir atender a Lacoste no prazo. Só para vocês terem uma ideia, a gente abriu a inscrição, em 3 dias nós tivemos 100 mulheres inscritas, que a gente selecionou essas mulheres, porque era um trabalho super, assim, de muita qualidade. Ou seja, existe uma demanda muito grande na Rocinha. As mulheres, bom, todo mundo precisa trabalhar, trabalho, né? Enfim. Então, é isso. Vou dizer para vocês que, só para concluir, que eu estou vendo que a Ana já levantou, eu podia ficar aqui a tarde inteira contando um monte de história para vocês, mas não dá tempo, eu também tenho que sair correndo. É o seguinte, esse caminho do empreendedorismo social, se o caminho da Camila é um caminho, né, super complicado, porque ela lida com empresa, com pessoas de negócio e tal, o caminho do empreendedorismo social é um caminho árido, mas nesse caminho árido é um caminho pleno de realização. E é maravilhoso compartilhar essa história com essas mulheres e ver essas mulheres crescendo e se transformando. Então, assim, vamos em frente. Boa sorte para vocês e muito obrigada.